guia do Espírito Santo, o capítulo 10 do Evangelho escrito por João, Evangelho de João, capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário não foge. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, e tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si, porque o ouvis, diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Até aqui somente. Sim, queridos irmãos, João escreveu este capítulo, ou seja, este livro todo composto que está em seu nome, registrando aqui fatos que ocorreram durante o seu ministério junto a Jesus, desde quando estava como discípulo e depois também como apóstolo. Aqui Jesus, irmãos, faz aqui um esclarecimento sobre o que é ser um bom pastor, qualidade que ele somente tem, porque o que ele se refere aqui não se refere a ser um pastor que pastoreia os animais, as ovelhas, e nem também algum homem que tenha domínio sobre um grupo de pessoas. Ele se refere a ele mesmo, que ele é que tem o poder para governar o seu povo. E ele dizia assim, que na verdade vos digo que aquele que não entra
pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele mesmo, irmãos, se põe também como sendo a porta por onde as ovelhas, no sentido espiritual, poderão entrar para o curral. O curral é o lugar onde as ovelhas se juntam, seguras, e ali não existe perigo, porque elas estão guardadas. E ele se colocava então como sendo a porta. Então, ele diz assim que a este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e traz elas para fora. E quando ele tira para fora, as suas ovelhas, elas vão adiante e ele vai na frente e as ovelhas seguem porque conhecem a sua voz e de modo nenhum seguirão o estranho. Ao contrário, fugirão do estranho, porque não conhecem a voz dos estranhos. Só que no sentido espiritual, irmãos, estranhos são aqueles que vêm de outra maneira, cujos espíritos não são de conformidade com o espírito que estava em Jesus Cristo, que agora por misericórdia também está em nós. Então, a pessoa que creu no Senhor Jesus e entrou nesta graça pela porta, que é Ele, jamais seguirão a voz de outros, ou seja, manifestações vindas através de outros espíritos que trazem sentimentos contrários à palavra de Deus. Então, eles não seguirão e nem devem seguir enquanto permanecerem conhecendo a voz do seu pastor, que é Jesus Cristo. Ora, irmãos, todo crente que o Senhor tem dado, através da fé, o conhecimento, estes sabem discernir, conhecer a voz do Senhor, aquilo que vem de Deus. Não é que nós conhecemos a voz do Senhor porque Ele está falando e nós estamos ouvindo, não é só isto. Mas nos nossos sentidos, nós conhecemos o que vem de Deus e aquilo que não vem, porque Ele tem dado ao nosso conhecimento, e ninguém vê um pastor na frente, ninguém é uma ovelha que anda como andam os animais, mas nós temos a Jesus Cristo, que dele procede o alimento espiritual às nossas almas, como um pastor leva as suas ovelhas para serem tratadas. Assim nos trata também o Senhor com a sua palavra, e nos faz conhecer a sua vontade. De modo, irmãos, que quando a pessoa perde a sensibilidade e não conhece mais aquilo que vem de Deus, não conhece mais aquilo que traz paz e salvação à nossa alma, mas são coisas que podem nos iludir, coisas que podem nos enganar, que parece que é bom, parece que é de Deus, mas se nós formos analisar com critério, nós vamos ver que aquela coisa, ou aquela maneira, ou aquela doutrina, isto não procede de Deus. Então nós temos o dever de conhecer. Quem tem no coração o Espírito de Deus, tem também o conhecimento e a sensibilidade para saber se vem de Deus ou não. Então não é porque há uma libertação, não é porque haja alguma cura, não é porque haja algum benefício visível desta vida terrena, que nós vamos dizer que vem de Deus, porque no final dos tempos a própria palavra de Deus anuncia de forma profética que, se for possível, o adversário fará até descer fogo dos céus para que as pessoas creiam nele. E também o espírito do erro fará com que as pessoas creiam na mentira e deixem de crer na verdade. Este que assim faz, irmãos, que não conhece mais o seu pastor, outra voz qualquer pode levá-la a qualquer lugar, menos no aprisco do Senhor onde estão guardadas. Isto é sempre no sentido espiritual. Materialmente, nós somos pessoas como quaisquer outras, mas espiritualmente, irmãos, é o nosso dever de manter sempre esta comunhão com Deus para conhecer a sua voz. Porque não pensemos que Deus fala pela palavra somente no santo culto quando estamos aqui. Nós levamos conosco a palavra que nós ouvimos
E durante o dia ou nos dias futuros, Deus mesmo move a sua palavra que nós já ouvimos e faz ela reviver dentro de nós.